volta no terceiro do SBT Notícias, nossos estúdios, e o Dr. Jander Guedes Fávaro, oftalmologista, que atende aqui no município de Nova Mutum, na Clínica Pax. Bom dia, boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Obrigado, quero bom dia a vocês. Nós vamos começar, então, falando sobre a saúde dos olhos. Hoje esse é o nosso tema com o doutor. Para começar, doutor, explica para a gente o que é a oftalmologia. A oftalmologia é uma ciência básica que estuda o componente olho, com todas as suas doenças, as suas peculiaridades. E o mais comum de ver, 80% do movimento, é a falta da correção visual, que no caso seria óculos, e em alguns casos cirúrgicos. É um tratamento, uma saúde que deve ser cuidada desde pequenininho, desde recém-nascido. Hoje em dia, pelo Conselho Brasileiro, pela Organização Mundial da Saúde, já é preconizado que ao nascer a criança já deve fazer o teste do olhinho. Pode ser feito inclusive nos hospitais, no grande centro ou no nosso interior, no nosso próprio consultório. Como que se dá esse teste do olhinho, doutor? O teste do olhinho é um exame onde é feito um exame de dilatação da pupila de uma criança, para a gente ver melhor o fundo de olho, onde nós vamos ver as alterações desde a transparência da córnea até chegar ao cristalino e mais atrás a retina, prevenindo algumas doenças como uveiite por toxoplasmose, e a mais comum seria a catarata, e afastando alguns casos de tumor, que é o retinoblastoma, que é o mais comum. Isso tudo, ao se nascer, já pode se perceber ao recém-nascido? Pode, é um exame simples que não gasta nem 10, 15 segundos por olho para fazer esse exame. Então eu costumo dizer que demora mais a dilatação do paciente lá fora, que pinga o colírio no olhinho da criança, que pode ser pingado em qualquer idade, aí faz a dilatação da pupila, que é aquela bolinha preta fica maior, e nós com uma luz examinamos o fundo do olho da criança. Doutor, então é importante lembrar a todas as mães de recém-nascidos que tão importante quanto o teste do pezinho, que é mais lembrado do que o teste do olhinho, ele previne várias outras doenças, né? Sem já dúvida. No recém-nascido e por toda uma vida. E a título de histórico, o teste do pezinho, se eu não me engano, tem 22 anos já no Brasil. O teste do olhinho tem 6, assim como o teste da orelhinha é feito pelos otorrinos. Então 6 anos a média, por isso que é pouco conhecido. Mas de suma importância igual. Sim, sem dúvida, porque é uma forma de prevenir e é o único jeito de nós abordarmos a criança para que a gente possa fazer um segmento dela. Porque é muito comum você chegar com um adulto de 16, 18 anos, no caso, sem enxergar de um dos olhos e descobre ali no consultório. Sendo que alguma dessas patologias, se tratada no tempo hábil, você pode resolver. Então o teste do olhinho, além de elucidar algumas doenças, você pode fazer um estudo preventivo com eles. Dr. Jander, após o nascimento, o teste do olhinho realizado, qual a idade em que os pais devem procurar, ou quais são os sintomas da criança que os pais devem começar a se preocupar para procurar um especialista? Certo. Hoje em dia a gente preconiza teste do olhinho e a partir de então a cada 5 anos. Se a criança vai bem no primeiro 5 anos, aí sim, a cada 5, 5 e 5. Mas o primeiro sintoma da procura deles no nosso consultório, primeiro é excesso de piscar, segundo coceira, depois vem acompanhado de dor de cabeça ou vermelhidão nos olhos. Alguns direcionados pelos próprios professores, que a criança não tem uma boa letra na escola, não copia bem a matéria que está lá no quadro, então já vem encaminhado com alguma cartinha de professor. Mas o básico é de 4 a 5 anos você fazer o primeiro exame que a gente chama refracional, que é o exame para ver se tem algum problema de óculos. Procurar um especialista. Deveria ser universal essa regra. Mas nem todo mundo segue, infelizmente, né? Não segue, infelizmente. O que acarreta, se uma pessoa tiver um problema, isso futuramente, com certeza, agravar ainda. Uma das coisas fáceis, olho torto, estrabismo, né? Você pega a criança e fala, nossa, meu filho é bonitinho com o olhinho torto. Então, não concebe uma realidade dessa. Então, o ideal é, nasceu depois de 4, 5 anos e se repete esse exame. 5 em 5 e 5 anos. Entendi. Uma vez detectado o problema, Dr. Jander, a criança que usa o óculos, ela tem uma vida normal como todas as outras? Totalmente, totalmente. Pode fazer qualquer tipo de atividade esportiva e intelectual nem se fala. Então, uma vez tendo problema visual, é corrigido o problema.
só para abordar, nós temos miopia, hipermetropia e astigmatismo. São os mais comuns. Os mais comuns. Então, a miopia, infelizmente, é o grau que vem com a progressão. Então, à medida que a criança vai crescendo, o grau também acompanha esse crescimento. Então, por isso que criou-se um mito, meu filho começou a usar óculos e agora não para mais porque ficou dependente. Não é um dependente, é sim uma qualidade que ele está tendo. Então, ele começa a enxergar o mundo melhor, ele não vai querer tirar o óculos. Mas não depende do oftalmologista tirar o óculos de alguém, porque o óculos é uma questão de genética. Então, se a pessoa nasceu para ter 10 graus com 10 anos, ele virá ter os 10 graus. A gente não consegue impedir. O que nós conseguimos fazer é dar qualidade de visão para ele. Doutor, uma criança, ela pode usar lente ainda no mundo do problema ocular das crianças? Ela pode usar lente, optar lente pela de contato? Isso. Eu tenho um bebê de 8 meses usando lente de contato. A título de conhecimento, 24 graus. 24 graus. 24 graus. Então, um mito de que somente adultos podem usar a lente de contato? Não, é mito. E outro mito também é que na nossa região não se usa lente de contato por causa da poeira. Também é outro mito. Se eu falo demais, eu tenho que tomar mais água. Então, se eu estou num ambiente que está mais ressecado, que tem mais poeira, eu tenho que lubrificar mais os olhos. Então, é uma questão de ter um bom senso, porque tem pessoas que querem usar a lente sem usar nada. Aí o olho fica mais seco e aí vem as complicações. Mas tendo lubrificação, tendo a orientação do próprio médico oftalmologista da pessoa, não tem problema nenhum. Doutor Jânio, para a gente encerrar esse bloco, eu só queria comentar com o senhor. Algumas pessoas dizem o seguinte: quem não tem, vai ter um problema de vista. Isto é verdade? Isso verdade. É universal? Todo mundo tem algum grau, alguma dificuldade visual? Todo mundo, desde quando nasce até o último dia de vida, infelizmente, vamos colocar que uma média seria 100 anos então para encerrar a carreira, vai precisar. Nós temos a fase infantil, que vai até os 7 anos, depois dos 9 até os 12, 16, é o pré-adolescente, o adolescente, às vezes vem os cansaços que aparecem por causa de computador, depois o adulto jovem, e aí a seguir, depois dos 40 anos, que é a coisa mais comum do mundo, é a distância, que a gente chama de braço curto. Então, à medida que a pessoa afasta para ver alguma coisa, entrou para a idade do óculos, é a idade da presbiopia, que a gente chama. Aí vai. Até a idade mais madura, da terceira ou melhor idade, que vem os problemas acarretados com catarata, que também todo mundo vai ter um dia. A catarata também é universal? Faz parte, como ruga, cabelo branco e óculos, assim catarata vem com o tempo. Inevitável. Inevitável. Então. É lógico que tem algumas pessoas que têm uma propensão a desenvolver mais tarde, outras mais cedo. Então, aquele que vai desenvolver mais tarde, muitas vezes vem a falecer antes. Então, meu avô morreu com 90 anos sem usar óculos. Eu falo, só não veio porque não teve tempo de vir, porque senão a gente colocava óculos. É muito comum usar óculos. É mais comum do que a gente pensa. Entendi. E é da vida, né, doutor? Da vida. Da vida, é inevitável. Inevitável. A título de estatística, 10 a 15% da população estudantil devem usar óculos. E são óculos verdadeiros, não aqueles de brincadeirinha que a gente chama óculos de descanso. E compra em qualquer lugar também, isso é de suma importância. Também não deve, tem que ser só com estabelecimento credenciado. Assim como os médicos oftalmologistas, só fazendo uma politicagem, médico oftalmologista com reconhecimento do Conselho Regional de Medicina, porque existem os optometristas, que há pouco tentaram invadir o nosso estado aqui, que são pessoas não médicas se passando por médico. Então isso também tem que olhar, que na nossa margem da BR, Mutum, Lucas, Sorriso, Sinop, nós temos uma boa abrangência com o pessoal, mas quando vai para as periferias, São José do Rio Claro, ou Santa Rita do Trivelato, às vezes não vão profissionais da área médica, e sim pessoas técnicas, né? Justo. E aí fazem parceria com algumas óticas e vão lá e vendem óculos. Isso daí não pode. Porque automaticamente uma visão não cuidada pode gerar uma outra doença. Sem Se você dúvida, não tem, um óculos pode criar errado, ou agravar, né? Sem dúvida, um óculos errado também vai prejudicar, fazendo um envelhecimento precoce do olho. Então tem uma série de consequências. Então, daí a suma importância de procurar um profissional de responsabilidade, de renome. E nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o Dr. Jander aqui em nossos estúdios para falar sobre um mal que vem causando muitos problemas de visão nesse mundo nosso atual, computador e celular. Não saia daí.